Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje é domingo, dia 18 de agosto. Uma alegria ter você aqui conosco mais uma vez. Estamos recebendo mais uma vez a Thelma. Seja bem-vindo. Obrigada. Obrigado por aceitar o convite de estar aqui conosco nesse projeto. Você já sabe, o nosso convidado faz a oração. Por gentileza, peça a bênção de Deus para o estudo de hoje. Ok, vamos orar. Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos o privilégio que temos de estudar a Tua Palavra através da lição da Escola Sabatina. Pedimos que venhas estar conosco neste estudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amigos, 8ª lição do trimestre, já estamos indo para a reta final, ensinando discípulos, parte 2. E hoje nós vamos ver aqui o plano de Deus para o casamento. O texto indicado aqui é Marcos capítulo 10, do verso 1 até o verso 12. E eu quero ler esse texto com você. O texto diz assim: saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Esse é um texto muito interessante. A gente percebe aqui que era uma armadilha, né? Eles estavam querendo pegar Jesus em alguma contradição sobre esse assunto de divórcio, carta de divórcio e o plano de Deus para o casamento. A gente vê nos nossos dias que o índice de divórcio tem crescido muito. Né? Mas, pastor, qual que é realmente o plano de Deus para o casamento? Olha, esse texto é muito interessante, que nos ajuda a entender, ou a responder essa pergunta que você fez, mas eu chamo a sua atenção para o que está escrito aqui. Primeiro, o texto deixa claro que Marcos, que é uma pessoa bem objetiva, ele, não sei se ele se sente incomodado, mas ele quer realçar isso de novo, outra vez. Jesus falou de novo, ensinou de novo. E é uma ideia de que Jesus está em movimento, ele está andando. E então, e depois disso. Agora, Jesus sendo perguntado sobre esse assunto, é interessante que ele chama a atenção dos seus ouvintes ali para a Bíblia. E na Bíblia, ele diz o seguinte: o que Deus ajuntou não separa o homem. Eram dois, mas Deus fez dos dois uma só carne. E ele cita aqui o texto lá de Gênesis, no capítulo 2. Mais uma vez, Jesus está assinando embaixo. Jesus está reconhecendo a importância e o valor das Escrituras. E ele diz assim: o que Moisés escreveu lá, está valendo. Não mudou. É a dureza do coração de vocês que estão fazendo essas coisas. E foi por isso que Moisés deu essa abertura. Não é que Deus planejou o casamento, seguinte, vamos tentar. Vamos ver se dá certo. Se não der certo, a gente separa. A ideia aqui é o seguinte: uniu com a bênção de Deus, que permaneçam unidos até que a morte separe. O texto é claro, ele diz assim, finalzinho, verso 9. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Agora, é o seguinte, aí vem uma pergunta: o que Deus uniu? Será que o casamento que você entrou foi dirigido por Deus? Você consultou a Deus, você buscou orientação de Deus? Então tem muita gente na hora fala assim: não, tudo bem, o que Deus uniu, o homem não separa, mas nós dois Deus uniu. Nós não tivemos essa busca, nós não tivemos essa orientação de Deus, então foi o que você quis, o que eu quis, e o que eu quis naquele momento estava errado. Eu me equivoquei. Então não foi Deus que uniu, foi a sua vontade e a minha vontade. Então agora nós mudamos de vontade, vamos nos separar.
né? O casamento é algo sério, não é para entrar de forma precipitada. Mas eu sei que muitos já entraram, já estão casados, até diante de Deus, quem sabe, foram num líder religioso, pediu a bênção de Deus, se ajoelharam ali. Agora, tem um texto inspirado que diz o seguinte, que ninguém, que nem o marido nem a esposa, nutre o pensamento de que o casamento foi errado. E de fato, o casamento não é uma instituição falida como as pessoas dizem hoje, né? Não foi um erro de Deus planejar isso. Ele planejou com base numa necessidade que o homem tem, o ser humano tem, de companhia e tudo mais. Essa é uma instituição divina, mas o plano de Deus é que os dois vivam felizes, como uma só carne, vivendo as delícias que um casamento pode proporcionar, mantendo uma família unida e que Deus seja sempre um convidado especial. Não só na hora da união, mas durante toda a vida. Ok. E o que significa essa expressão tornar-se os dois uma só carne? Interessante, porque algumas pessoas pegam esse texto aqui, ou então pegam lá em Gênesis 2:24, e os dois se tornam uma só carne. Existe uma conotação aí da união física entre marido e mulher, né? Então as pessoas podem dizer assim, então é o ato conjugal, é a relação íntima entre casal. Ok, pode ser isso também, mas vai muito além disso. Tornar os dois uma só carne é estar tão casado, tão unido, que de repente olha para os dois, o que um pensa, o outro pensa. Um é o reflexo do outro. Isso aqui não quer dizer você perder sua identidade no outro. Você sumiu, agora é ele que existe em mim, ou eu que existo nele. Não é você perder a sua individualidade. Continuam sendo os dois, mas eles estão tão unidos fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. Todos os aspectos da vida, eles estão unidos, fazem juntos, planejam juntos, pagam o preço juntos, se esforçam juntos. Então, de tão próximo que eles estão, que não são mais dois. Eles têm o mesmo objetivo, os mesmos planos, estão indo os dois numa só direção. É um negócio muito íntimo, muito profundo. Dois seres se unir e se tornar um só. Muito bem, então terminando o nosso estudo de hoje, eu quero dar um desafio para você que está nos acompanhando. Você ir à sua Bíblia, ler o texto de hoje e a sua lição da Escola Sabatina e ler também o que está aqui e descobrir qual que era a verdadeira questão que aqueles opositores estavam levantando. Será que a questão era o divórcio? Será que a questão era o casamento? Ou tinha outra questão envolvida quando eles quiseram pôr Jesus à prova? Estude aí, descubra isso, comente aqui, coloque aqui o seu comentário, a sua resposta e eu vou me alegrar com você, terei o prazer de interagir contigo através deste canal. Então, muito obrigado por hoje, um forte abraço, que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. Um abraço, tchau, tchau. Tchau.